Nova série de mensagens, Graça Irresistível. Uma mensagem que transcende o tempo e o espaço, alcançando corações e transformando vidas. Esta é a graça irresistível, a bondade de Deus estendida às pessoas que não merecem. A graça irresistível não conhece fronteiras. Ela se infiltra nos lugares mais inesperados, trazendo luz às sombras e esperança onde há desespero. Esta graça, tão magnífica, foi revelada no Evangelho, uma boa nova que não apenas foi recebida, mas também experimentada em sua plenitude. Ela floresce no coração, como ocorreu entre aqueles que primeiro acolheram a mensagem da graça de Deus. Iniciamos uma jornada de fé com palavras simples, mas carregadas de poder e significado. Este é o Evangelho da Cruz que chegou até nós. Nesta manhã receberemos o desafio da palavra. A graça rompe o ciclo de derrotas. Hebreus capítulo de número 4. Verso 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus. Você está comigo em Hebreus capítulo 4? Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza ao que confessamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Diga aleluia. Mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, ainda que sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Feche os seus olhos. Diga comigo em voz alta: Espírito Santo, revela ao meu coração a palavra que acabo de ler. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar nesta manhã sobre a graça que rompe o ciclo de derrotas. Você muitas vezes pode estar na igreja há muitos anos. Você pode ser novo convertido ou não. E existem áreas na sua vida que você não tem vivido em vitória. Como é que eu faço, Valmir, para viver em vitória? Como é que eu posso experimentar as abundâncias da graça diante de situações que eu não tenho conseguido reverter? É sobre isso que eu quero, nesta manhã, discorrer com os irmãos aqui. Então, a primeira chave que eu encontro quando leio esse texto, que eu sugeri a você ler comigo, é que, para eu viver com maior confiança e ousadia, eu preciso saber que, antes de tudo, antes de qualquer coisa, todos os meus, os seus, os nossos pecados já foram perdoados. Só isto seria o máximo. O que de mais importante você vai nessa manhã ouvir e testificar é: os meus pecados foram perdoados. Não há sentença de morte, como eu levei você a meditar e falar em Romanos 5,17. Se pela transgressão de um só homem, e por meio dele, a morte reinou, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. O pecado, diz a Escritura, não terá domínio sobre nós, porque não estamos debaixo de lei, estamos debaixo da graça de Deus, vivendo esse tempo maravilhoso. Mas muitos ainda lutam, muitos ainda vivem com medo,
Muitos ainda vivem debaixo de condenação ou culpa. E por que vivem assim? Porque lhes falta a convicção de que já foram perdoados em Cristo. Inclusive pastores ensinam muito sobre graça, misturando a lei. A lei, ela representa tudo aquilo que você e eu não conseguiríamos fazer ou cumprir. A graça em Jesus da nova aliança, o evangelho que Jesus veio estabelecer e proclamar, é que pelo sacrifício dele naquela cruz, ele não só atraiu-nos ao seu corpo, mas ele perdoou-nos de todos os nossos pecados. Quando aquele oficial com aquela lança fura o seu corpo e o sangue dele é vertido, ali houve remissão, ali houve perdão. E se nós fomos perdoados em Cristo, nós precisamos desfrutar desta vida abundante. Mas como é que eu posso romper definitivamente na minha vida um ciclo de derrota? E eu vou te ajudar nesta manhã com alguns passos práticos. Primeiro, você e eu precisamos romper o ciclo de derrota, declarando o que a palavra diz em Efésios, capítulo 1, verso de número 7. Nós vamos colocar esse texto, tem esse texto, Mateus, para a gente ler juntos aqui nesta manhã. Efésios, capítulo 1, verso de número 7. Vamos colocar na tela, por gentileza? Isso, obrigado. Não, esse é Provérbios 4, 23. Eu estou falando de Efésios 1, 7. Bora lá. Leia comigo em voz alta. Nele temos o quê? Não, está confusa a coisa. Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3, vai. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas. Parou por quê? Aqui ele não concluiu, né? Falou, pastor, ajuda a gente aí também. Vai, Mateus, vai, Beth, bora lá. Vamos juntos, volta lá primeiro. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados. E o que mais? Como é que você e eu fomos redimidos? É mediante as riquezas da graça de Deus em Cristo Jesus. Este perdão de pecados nunca foi e nunca será pelo que nós fazemos. Você e eu precisamos entender isto. Há muitas pessoas querendo experimentar o perdão pela meritocracia, pelos meios humanos, pelo que eu faço. E não é assim. E por isso muitos não conseguem romper um ciclo de derrota na vida. Para você romper, se é que você está incomodado, como eu estive muito tempo, em algumas áreas da minha vida em que eu não vivia em vitória, algumas eu vivia, outras não, e eu dizia, Senhor, como é possível eu não viver em vitória nesta área? Até que um dia o Espírito Santo me revelou as riquezas da graça de Jesus, que está contida aqui em Efésios 1, 7. Nele, em Cristo, eu e você temos a redenção por meio do sangue, não é por meio do que você e eu fizemos ou viemos a fazer. Isto você precisa entender, isso você precisa até orar e dizer, Senhor, revela isto ao meu coração, fala mais sobre isso, Senhor, para que eu rompa alguns ciclos, algumas coisas que eu não consigo viver em vitória. Por exemplo, enfermidades, depressões ou qualquer ordem de vida na sua profissão, na sua família, em qualquer coisa, você se
depara com uma realidade, não consegue romper, não consegue viver o que a palavra de Deus diz, você precisa orar e dizer: Senhor, está escrito, o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E o Senhor está dizendo por meio da sua palavra que em Jesus eu fui redimido, em Jesus eu fui perdoado. Pelo sangue que verteu naquela cruz, ali os meus pecados foram todos cancelados. Diga glória a Deus. Por que eu estou nesta manhã dizendo isto a você? Porque Romanos capítulo 6 é o próximo versículo que eu quero ler com você. No verso 23, diz que o salário do pecado é a morte. Diga, o salário do pecado é a morte. Agora diga, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você foi criado para a eternidade. Você foi criado para viver em vitória na sua vida aqui e agora. Não é para você apenas desfrutar lá na eternidade. Mas se você ainda não entendeu como é que a graça de Deus se manifesta, nesta manhã você está tendo acesso a ela. Você está recebendo informações do que a palavra de Deus está dizendo a mim e a você, que Cristo pagou pelos nossos próprios pecados, quando o seu sangue foi derramado na cruz. Romanos, um outro texto que eu separei para nós examinarmos aqui no capítulo 4. O verso 7 e 8 diz assim: bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui pecado. Estes somos nós, esta é a igreja. O Senhor olha para mim e para você e diz: o meu sangue vertido naquela cruz redimiu você. Eu cancelei o escrito de dívida que o diabo tinha, a promissória que ele acusava você, aquilo que ele sempre levava você à derrota, enfim, acabou, está quitado, você não deve mais nada para o diabo. Eu agora morri no seu lugar, e ao morrer no seu lugar, eu fiz com que o diabo não tivesse mais acesso a nenhuma área da sua vida para você ser derrotado. Louvado seja o Senhor. Em segundo lugar, Jesus morreu pelos nossos pecados e nos redimiu, porque está escrito em Colossenses 1, verso 13 e 14, o seguinte: pois ele, Jesus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nele temos a redenção, o perdão dos pecados. Você está percebendo o que o Senhor está dizendo a nós nesta manhã? Você está notando que aqui não tem a ver com aquilo que você merece ou não? Você está notando que aqui não tem aquilo que você pode fazer ou não? Mas tudo foi Ele quem fez. Você só desfruta, você só recebe, porque se você entender isso, você vai deixar de ser um cristão inseguro. Insegurança. Porque veja, a insegurança vai levar você a viver uma vida amedrontada, e o pior, vai te colocar em cativeiro. O medo, diz a Escritura, produz tormenta. Você fica atormentado nos seus pensamentos. Você passa a não desfrutar com leveza e alegria a vida cristã. Você compara a vida cristã como algo que você faz e recebe. E se não fizer, não recebe. E vida cristã não é isto. Vida cristã é Cristo em vós, esperança da glória. É Cristo vivendo a sua vida novamente em mim e em você.
É a declaração do apóstolo São Paulo em Gálatas capítulo 2: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, neste corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ao verter o sangue dele, eu fui redimido e o diabo não pode mais lançar acusação sobre mim. Eu vivo em vitória em todas as áreas da minha vida. Louvado seja o Senhor. Então, o que é que eu preciso saber? Quando eu falo saber, não é no intelecto, é no coração, é com a fé. Eu preciso saber que o sacrifício de Jesus naquela cruz não foi em vão. Eu preciso saber que ao morrer naquele madeiro, Ele me atraiu. Eu preciso saber e crer que quando eu estava ali, sendo representado por Ele, que veio ao mundo sem pecado, Ele, no seu corpo, Ele acabou, Ele destruiu aquilo que me escravizava, ou seja, o pecado. Eu não estou debaixo do pecado, eu estou debaixo da graça. Eu vivo agora mediante esta graça que fez tudo por mim sem eu merecer. E o terceiro passo para você romper, e eu também, o ciclo de derrota que muitas vezes acabamos vivendo, é você entender a maneira como se recebe este perdão. Você não só precisa saber que isto aconteceu, mas como eu recebo? E aqui o texto de Romanos capítulo 10 dá a mim e a você a resposta. Verso de número 9. Se com a boca, com que se confessa? É com os olhos? É com o intelecto? É com o coração? Com o que se confessa? Com a boca. Você precisa, tanto quanto eu, entender que nós viemos, pessoal querido, nós viemos de uma forma chamada catequismo. E nós somos catequizados a não esboçar, a não falar. E achamos que isto é correto, e não é. Você precisa expressar com a sua boca aquilo que Jesus e o nosso Pai Celestial, pelo Espírito Santo, fizeram para nós. E diz o texto aqui: se com a boca confessar que Jesus é Senhor e crer, não basta você dizer que Ele é o Senhor, seu Salvador. Você precisa crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E então você será salvo. Por quê? E aí tem a resposta para mim e para você. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Porque está escrito na Escritura: todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Sabe por que muitas vezes nós somos envergonhados? E o diabo, ele não é criativo, ele é repetitivo. Ele envergonhou o primeiro casal, e ele envergonhou na história da igreja todas as pessoas que apenas tinham informações, mas não confessavam, não falavam, não declaravam. Então ele as envergonha. Mas quando o diabo encontra um crente, que a sua boca é manancial de vida, que a sua palavra, ou seja, a palavra dele está no meu e no seu coração, está perto de nós. Quando esta palavra, ela vem a mim, vem a você, e você a confessa, o diabo não tem poder. Ele não pode contra esta palavra. Ele sabe que esta palavra foi poderosa tanto para envergonhá-lo naquela cruz. É o que diz quando Jesus lá no madeiro tomou sobre si
os nossos pecados, as nossas enfermidades, e diz a Bíblia que ele expôs o diabo à vergonha, à ignomínia. O diabo é quem foi envergonhado, e não um crente, um filho de Deus. Mas quando você não vive esta realidade, quando você não rompe, quando você continua calado, quando você continua aceitando, quando você não vive Jesus nesta palavra, quando você ignora aquilo que o Senhor diz para você e eu fazemos, que é confessar, declarar, abrir a boca e anunciar as verdades daquele que nos chamou das trevas. Éramos por natureza filhos da ira como os demais, mas o Senhor nos tirou desse lago, o Senhor nos tirou das trevas e nos fez assentar entre os príncipes do seu povo. E agora ele diz: se você confessar com a sua boca esta área que você tem enfrentado e não tem tido vitória, eu vou lhe dar a vitória, porque o meu filho morreu naquela cruz, o meu filho derramou o sangue inocente para que todos os homens pudessem viver em vitória todos os dias da sua vida. Eu preciso saber a maneira. Eu preciso saber. Você precisa saber. O convite de Jesus, quando você e eu nos reunimos, quando a gente se achega num lugar como esse, ou na célula, durante a semana, é para você saber como é que eu venço, como é que eu rompo ciclos na minha vida. Sabe, irmãos, houve uma época, eu já era um crente, eu já liderava uma célula, eu já era um diácono, e eu não vivia em vitória em uma determinada área da minha vida. Eu vivia derrotado. Quando era dito para que nós falássemos e compartilhássemos sobre aquele assunto, sabe o que eu fazia? Eu chamava uma outra pessoa e dizia: fale você. Fale você. Eu não tenho honra, eu não tenho experiência de vitória, eu não tenho vivido isso. Isso não é demérito você fazer, isso demonstra a sua seriedade, demonstra a sua transparência, demonstra que você está desejoso de crescer, de aprender e de não camuflar nada na sua vida. Mas uma coisa que você precisa aprender, e eu também, e eu, na medida em que comecei a pôr em prática, irmãos, o que eu estou ensinando a vocês nesta manhã, mostrando na Escritura, como é que se rompe um ciclo de derrota. Eu comecei a ir para a Escritura. Primeiro passo, vá para a palavra de Deus. Primeira coisa que eu tenho que fazer quando algo não está indo bem na minha vida, eu vou à palavra, eu vou colocar a palavra no meu coração. E segundo, eu vou declarar essa palavra. Eu lembro que eu estava em casa numa manhã, e eu estava olhando para a parede, e eu estava vivendo aquele momento de derrota, e eu disse à parede, eu disse: este não sou mais eu, portanto você está agora derrotado, aquele que vive em mim é maior do que você. E eu comecei a declarar a palavra, e eu comecei a confessar a palavra, e eu comecei a dizer o que diz Isaías, por exemplo. Era o momento que eu estava vivendo na minha vida profissional, e eu disse assim: está escrito, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. E eu comecei a declarar isto com todo o meu coração, e eu comecei a orar e a falar, e eu comecei então a receber. De repente o céu se abriu, de repente os convites apareceram, de repente a entrevista chegou, de repente eu fui contratado, e de repente o Senhor me prosperou naquele lugar em que eu fui contratado. É assim que funciona. Não tem pó do pirim-pim-pim, não tem mágica, não tem sacrifício. O sacrifício foi Ele quem fez no meu e no seu lugar, foi Ele quem morreu a minha e a sua morte, foi Ele quem verteu o sangue de um inocente por todos nós que éramos pecadores. Mas diz a Escritura, e você está conferido comigo nessa manhã, que a minha redenção veio por intermédio dEle. E o que eu preciso fazer?
Confessar. Confessar. Quarto passo para você romper um ciclo de derrota. Eu sei, diga eu sei, que os meus pecados foram perdoados. O apóstolo Paulo, ele escreve a sua primeira carta à igreja de Corinto, e ele diz assim: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Se você não crê que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, a morte não pôde detê-lo, que ao terceiro dia rompeu, como está escrito em Romanos 8:11, o mesmo Espírito que ressuscitou o corpo mortal de Jesus Cristo, é o mesmo Espírito que ressuscitará todos nós em novidade de vida. Se você não crê na sua ressurreição juntamente com Cristo, você está deixando de experimentar vitória, você está deixando o diabo ganhar espaço e avançar na sua vida, e você não verá o ciclo rompendo nesta área que você tanto anseia. Mas se você confessar, se você declarar a palavra, se você crer no sacrifício de Jesus, na sua morte e na sua inclusão, você vai viver em vitória. Você vai ver que você terá problemas, mas a Bíblia diz: maior é o que está conosco do que o que está no mundo. No mundo está o braço da carne, conosco está o Senhor Todo-Poderoso. E aí o apóstolo Paulo escreve novamente para mim e para você nesta manhã, pelo Espírito Santo, em Efésios capítulo 2. Todavia, Deus, por ser rico em misericórdia. Por que Deus é rico em misericórdia? Porque nós estávamos condenados, nós estávamos separados de Deus, nós nascemos sob a escravidão do pecado, mas o pecado não terá domínio sobre nós. E então ele escreve: porque Deus, que é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões, e pela graça. Você nota aqui que não tem a ver com meritocracia, com desempenho, é graça de Deus. Deus os ressuscitou com Cristo, e com Ele nos assentou nas regiões celestiais. Outra coisa que eu tenho enfatizado aqui já há algum tempo: a minha condição é ainda viver em vitória, e a minha posição, eu ando assentado com Cristo nas regiões celestiais. Este sou eu, este somos nós, eu e você. A sua posição é de vitorioso. Ele venceu, e eu estou nele, eu sou vencedor. Eu estou nele, eu sou vitorioso. Eu estou nele, eu rompo qualquer ciclo de derrota na minha vida. Louvado seja Deus. E ele conclui dizendo assim: para mostrar nas eras por vir a incomparável riqueza da sua graça. Você nota que toda vez é dito aqui a palavra graça. Eu tenho discorrido e mostrado a vocês a importância disto, demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós. Diga: é presente de Deus. Diga: é presente de Deus na minha vida. Não é mérito, é graça. Você pode ficar de pé? Se eu perguntar para você nesta manhã: como você foi salvo? O que você responderia para mim? Você foi salvo. Todos quantos receberam a Cristo são salvos. O diabo vai sempre lançar dúvida. O diabo sempre vai dizer: mas você errou. Volte, conserte o erro. Mas você não precisa consertar o seu erro. Teve um que fez isto por nós, e o seu nome é Jesus. Ele disse que os meus e os seus pecados, se eles fossem vermelhos, eles se tornariam brancos como a pura lã. Se eu lhe perguntar: como você foi salvo? Sabe qual é a resposta que você e eu precisamos dar? Não é que deveríamos dar, precisamos dar. Você deveria dizer assim:
pela graça, por meio da fé. É simples a resposta. Se eu lhe perguntar, todos os seus pecados foram perdoados, como? Como foi perdoado todos os seus pecados? Você responderia, pela graça, por meio da fé. Como você foi justificado sendo quem é? Eu fui justificado por meio da graça, pela fé. É o que está escrito na Bíblia. O que nós precisamos tão somente é crer na Bíblia, irmãos. Não precisamos ficar lendo outras coisas, não. Sabe o que tem acontecido com muitos nesses dias? Tem abandonado as Escrituras. O profeta Oséias diz, meu povo cometeu 2 males. A mim me abandonaram, o manancial de águas vivas, e criaram cisternas rotas. Ou seja, ficam criando coisas paralelas, respostas paralelas, livros paralelos. Eu gosto de ler livros, eu tenho uma boa biblioteca, mas os livros não substituem este livro. Nenhum livro substitui esta palavra. Como é que eu fui justificado? Fui justificado pela fé. Eu assumi essa manhã aqui com o microfone e disse que nós estamos num ambiente de paz. E disse, se você entrou aqui sem paz, você vai sair cheio de paz. Como é que isso acontece? Como é que isso se dá? É simples, irmãos. Romanos capítulo de número 5, verso 1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Não é paz de Deus, é paz com Deus, é relacional. As pessoas estão buscando paz de Deus e não encontram. Mas quando tem paz com Deus, no horizontal haverá paz em todas as áreas. É Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo. Não subtraia Jesus. Não tire Jesus do cenário. Não ache que é o que você faz ou o que eu faço, o que eu sei e o que eu não sei, que vai me trazer a paz. Não, quem tem paz é Jesus. Quem tem vitória é Jesus. Quem faz romper ciclos em qualquer área da nossa vida, que a gente não anda em vitória, é Jesus. E enquanto eu fui falando aqui nesta manhã sobre a graça que rompe esse ciclo de derrotas, certamente você foi lembrando de alguma área da sua vida, ou algumas áreas, que você não tem vivido em vitória, que você não tem andado em vitória. Eu acho que nós poderíamos nesta manhã encerrar esta celebração orando. O que você acha? Orando. Diga comigo, eu já fui salvo por Cristo e sou justificado em Cristo por meio da fé. É isso que você precisa saber. Nada mais do que isto. Se você souber isto, quando você estiver enfrentando uma dificuldade, uma adversidade, isto acontece. Jesus disse que no mundo eu e você teremos aflições. Ou seja, nós só vamos descansar definitivamente quando Romanos 16 se cumprir. Em breve, o Deus de paz esmagará Satanás sob os nossos pés. Ele já fez isso naquela cruz, mas agora Ele vai fazer para que a sua igreja viva definitivamente em vitória. Amém? Põe as mãos sobre o seu coração.
E eu quero então te ajudar aqui a fazer uma oração. Como é que eu rompo, Valmir, um ciclo na minha vida que eu não tenho andado em vitória? Ouça. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se para exercer os seus deveres religiosos e repetidamente oferecer os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. As pessoas ainda estão olhando para o homem, achando que este homem tem poder, seja ele um apóstolo, seja ele um bispo, seja ele um líder, seja ele um pastor, seja quem for. Não tem. No entanto, depois que Jesus acabou de oferecer o único sacrifício pelos pecados, quando naquela cruz ele bradou: está consumado. Uma única vez, um único sacrifício. O texto de Hebreus diz assim: daí em diante, ele está à espera, até que os seus inimigos sejam postos como estrado dos seus pés. Por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que têm sido santificados. Mostrou que os meus pecados estão perdoados. Aqueles que eu vier a cometer futuramente também estão perdoados. Não há nada para que o diabo me acuse, para que o diabo fale que eu sou um derrotado, porque eu estou em Cristo Jesus. E quem está em Cristo Jesus anda em vitória. Está escrito: condenação, culpa está sobre mim, porque eu não estou debaixo da lei, mas debaixo da graça. Debaixo da graça, o Espírito da graça de Jesus Cristo está sobre a minha vida, e esse Espírito me faz andar como glorioso nesta. Eu agradeço ao Senhor pelo seu sacrifício, pela obra consumada e pela graça imerecida. Louvado seja o Senhor. Vamos aplaudi-lo nesta manhã.